Mas, senhor presidente, isto tudo tem uma relação direta com o crescimento da dívida pública brasileira. Ela cresceu de forma assustadora nos últimos anos. E há, sem sombra de dúvidas, uma estratégia de escamotear a realidade da dívida bruta interna do nosso país. Já disse inúmeras vezes, e repito, armou-se uma bomba relógio de efeito retardado que pode explodir logo mais à frente, com consequências imprevisíveis. Há a dívida pública reconhecida pelo governo oficialmente e há uma outra, maior, não reconhecida pelo governo e que nós denominamos de dívida fantasma nos subterrâneos do Banco Central. Senhor presidente, a dívida pública do nosso país, segundo o governo, é de 1 trilhão 551 bilhões. A fonte é o Tesouro Nacional no mês de setembro. Portanto, este é o número reconhecido pelo governo de dívida interna. 1 trilhão 551 bilhões. Há outros números que levam essa dívida para 2 trilhões e 300 bilhões de reais. Nós vamos à frente dissertar por que existe esta diferença entre o que o governo reconhece e aquilo que o governo não reconhece. Quando o governo pagou uma dívida de 20 bilhões ao FMI, procurou-se passar a ideia de que o Brasil não tinha mais dívida externa. O próprio governo reconhece. Há especialistas que dizem que a dívida externa brasileira é da ordem de 277 bilhões de dólares. O governo, através do Tesouro Nacional, informa que a dívida externa é de 94 bilhões. Portanto, são as diferenças. O governo Lula aprendeu a manipular. A mistificação é uma prática constante e a manipulação dos números é especialidade de mágicos que são utilizados no governo para a contabilidade pública, para a apresentação dos números oficiais das contas públicas do governo brasileiro. A dívida, se considerarmos os números oficiais apontados pelo governo, correspondeu em setembro a 41% do produto interno bruto. A gastança do governo para bancar essa farra fiscal está custando muito caro ao país. A emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional para financiar as despesas resultou no pagamento de 139,7 bilhões em juros da dívida somente de janeiro a setembro, valor nunca registrado para um período tão curto, segundo o levantamento realizado pelo próprio Banco Central.